Ministro Gilmar Mendes suspende decisão da Justiça Federal de Curitiba para colocar tornozeleira eletrônica no ex-ministro Guido Mantega. Decreto do presidente da República proíbe queimadas em território brasileiro por 60 dias. Cai em 43% o número de acidentes graves com eletricidade. Houve o acidente, busca-se a responsabilidade de quem causou esse dano. E ainda, no Dia Nacional de Combate ao Fumo, histórias de quem conseguiu vencer o vício. Estou muito feliz em ter parado de fumar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Em decreto publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro determinou a proibição de queimadas em território brasileiro por 60 dias a partir de hoje. Ainda de acordo com a medida, o uso de fogo em vegetações pode ser autorizado nesse período em apenas 3 hipóteses: para controle fitossanitário, quando autorizado pelo órgão ambiental, para práticas de prevenção e combate a incêndios e para práticas de agricultura de subsistência executada por populações tradicionais e indígenas. E o senador Fabiano Contarato, do Partido Verde do Espírito Santo, apresentou nesta quarta-feira a 13ª Vara Civil de Brasília ação popular para anular o ato do presidente Jair Bolsonaro, que recusou recursos do G7, grupo dos países mais ricos do mundo, para combate aos incêndios na Amazônia. Na ação, o parlamentar disse que a iniciativa viola a moralidade e eficiência administrativa, bem como a supremacia do interesse público no meio ambiente equilibrado. Em 17 anos, caiu o número de acidentes graves com eletricidade. O levantamento é da Associação Brasileira de Distribuição de Energia Elétrica. De acordo com a pesquisa da Abrad, no ano passado foram registrados 891 acidentes com energia elétrica em todo o país. Desse total, os casos mais comuns foram o contato com cabo energizado no solo, operação de máquinas agrícolas, ligações clandestinas de poda de árvores, empinar pipas e instalações de antenas de TV. O levantamento apontou ainda que nos últimos 17 anos caiu em 43% as ocorrências mais graves. Para manter esses números em queda, a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica promove todos os anos uma campanha de alerta à população. E diversos agentes são importantes nesse papel. Nessa área de construção civil, nós temos feito um trabalho, as empresas principalmente, têm feito um trabalho muito grande com as lojas que vendem material elétrico, para colocar naquela loja alerta para quem vai comprar o material para executar uma determinada construção. Tem sido feito reuniões em canteiros de obras para alertar aos profissionais que trabalham nas construções sobre esses riscos. Existem campanhas que vão até escolas, onde são feitas palestras, onde são distribuídos materiais com relação aos riscos de energia elétrica e também sobre até o uso eficiente da energia elétrica, são feitas divulgações nas escolas. Para este advogado, acidentes que poderiam ser evitados acabam na justiça. O legislador, tradicionalmente, levou para o sistema jurídico a chamada responsabilidade civil. Ela cuida da indenização por acidentes de toda natureza, inclusive os causados na distribuição de energia, depois que ele acontece. Então o judiciário parece que está sempre apagando incêndio. Houve o acidente, busca-se a responsabilidade de quem causou esse dano. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que antenas de telefonia instaladas em imóvel alugado caracterizam fundo de comércio. Conforme os ministros, nesse caso é cabível ação renovatória prevista na Lei de Locações de Imóveis. A decisão teve origem em uma ação renovatória ajuizada pela Claro. A operadora alegou ter direito à renovação do contrato por cumprir todos os requisitos previstos na Lei 8.245, de 1991, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos, e sustentou exercer atividade de utilidade pública e ter sempre quitado pontualmente os aluguéis. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou extinta a ação renovatória, sem julgamento do mérito. Segundo o tribunal, a instalação das antenas não exige localização específica e poderia ocorrer em outro imóvel.
Por isso, o contrato não poderia ser enquadrado no conceito de fundo de comércio a ser protegido. No recurso, a Claro afirmou que a instalação da antena não é feita de maneira aleatória e faz parte do patrimônio da empresa e que os imóveis locados são escolhidos de forma específica para garantir a cobertura geográfica dos clientes. A terceira turma do STJ deferiu o recurso especial da operadora de telefonia, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que prossiga no julgamento da demanda. Na decisão, a relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrighi, citou informações da Associação Brasileira de Telecomunicações. De acordo com a Telebrasil, as antenas de telefonia trabalham de forma conjunta e, quando uma delas é desligada, o aparelho se conecta automaticamente a outra antena mais distante. Embora não interrompa o serviço, a exclusão de uma antena pode comprometer a qualidade do sinal. A ministra ressaltou que as antenas não atendem apenas a uma necessidade privada, mas uma função social, uma vez que a legislação impõe às empresas de telecomunicações o uso de suas estruturas por outras empresas que trabalhem pelo interesse público. De acordo com a relatora, as chamadas estações rádio base, onde estão instaladas as antenas, são estruturas essenciais ao exercício da atividade de prestação de serviço de telefonia celular, que demandam um investimento da operadora e, como tal, integram o fundo de comércio e se incorporam ao patrimônio da empresa. Os grupos de atuação especial de combate ao crime organizado do Ministério Público de 9 estados estão nas ruas com a Operação Mercúrio. A ação tem como objetivo combater uma quadrilha especializada em roubo, receptação de cargas, agiotagem e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos 93 mandados de prisão, sendo 45 de prisão preventiva e 48 de prisão temporária, além de 110 de busca e apreensão. Segundo a polícia, a chefia da organização está instalada nas cidades de Uberlândia e Goiânia. A operação também obteve o bloqueio judicial de 40 milhões de reais e a apreensão de cerca de 200 veículos. STJ mantém acórdão do TRF2, que condenou a União a indenizar empresas exportadoras de café por prejuízos na chamada Operação Patrícia, realizada pelo governo federal na década de 80. O objetivo era contra-atacar manobras especulativas que estavam mantendo em baixa a cotação do produto brasileiro no mercado internacional. Mas o acordo de permuta, usado como estratégia, acabou sendo descumprido. Em recurso especial julgado pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, a União alegou que os contratos firmados com as empresas eram nulos. A ausência de licitação e os convites feitos por correspondência individual teriam viciado o processo. Mas a relatora do recurso no STJ, ministra Regina Helena Costa, afirmou que esse argumento comprova a boa-fé de quem atendeu à convocação do poder público. A operação foi planejada pelo Ministério da Indústria e Comércio e executada pelo IBC, Instituto Brasileiro do Café, com o objetivo de aumentar a cotação do café arábica brasileiro. De acordo com as empresas especializadas, o IBC comunicou que o governo federal havia decidido realizar a intervenção no mercado internacional para enfrentar a crise no setor. Por isso, foram celebrados contratos com as empresas para a compra do produto no mercado inglês. Em contrapartida, o Instituto ficou obrigado a trocar o café adquirido no exterior por café arábica. O acordo previa ainda que, caso a troca não fosse feita, o Instituto deveria ressarcir as empresas. No processo, as exportadoras alegam que o Instituto não cumpriu o acordo de permuta e nem pagou os valores previstos no contrato. A União foi condenada em primeira instância a indenizar as empresas e a condenação foi mantida em segunda instância. Em recurso ao STJ, a União afirmou também que o extinto Instituto Brasileiro do Café não tinha competência para firmar acordos dessa natureza. A ministra Regina Helena Costa não aceitou esses argumentos. Para a relatora, é necessário o ressarcimento dos recursos que as empresas investiram na operação. A ministra observou ainda que a União realizou pagamentos parciais e que isso demonstra o reconhecimento da dívida. A seguir, hoje é dia de combate ao fumo. Trabalho de conscientização mostra o resultado e a redução de fumantes no país.
Em 12 anos, entre 2006 e 2018, o índice caiu 40%. Milhares de folhas de papel que seriam jogadas no lixo estão sendo reaproveitadas por alunos de uma escola estadual de Cuiabá. A doação é feita pelo Judiciário de Mato Grosso, uma iniciativa simples de sustentabilidade e que gera economia de recursos e ajuda o nosso meio ambiente. Escola Estadual Filogônio Correia, distrito de Nossa Senhora da Guia, Cuiabá. O que esses meninos estariam retirando do bagageiro de um carro? Ah, são folhas usadas de papel A4. Mas para quê? A resposta a esta pergunta é apenas o início. Nesse mundo cada vez mais consumista e por isso mesmo cada vez mais descartável, a Escola Filogônio Correia e o Poder Judiciário dão um exemplo de sustentabilidade. O papel que é utilizado lá no Poder Judiciário e que fica assim, olha, com o lado em branco, é encaminhado aqui para a escola. E olha só, aqui, esse papel ganha nova utilidade nas atividades pedagógicas com os alunos. Neste caso aqui, um desenho, provavelmente para os alunos das séries iniciais do ensino fundamental. É o exemplo da escola, viu, de sustentabilidade, com apoio do Poder Judiciário. Nessa turma do 5º ano, encontramos os estudantes em uma típica atividade, utilizando o papel. Ou melhor, reutilizando. E ficar bem melhor, para não ficar jogando fora muitos papéis. 2 vezes por mês, o papel é entregue ao pessoal da escola. Por ano, são aproximadamente 100 mil folhas. O professor acaba trabalhando a questão ambiental, que é um papel que poderia estar poluindo o meio ambiente, né? Ele está sendo reutilizado, né? Uma atividade pedagógica que ele vai levar para casa e vai levar para a família também, né? E essa verba que seria gasto com esse papel, a gente investe em outros materiais pedagógicos. E se todas as unidades judiciárias tivessem a mesma iniciativa, já imaginou quantas escolas poderiam ser beneficiadas? Essa agora é a meta da Coordenadoria de Infraestrutura e do Núcleo Socioambiental do Poder Judiciário de Mato Grosso. Nós temos aqui no tribunal já em alguns departamentos, alguns pontos de coleta, mas nada impede de que o próprio setor já crie, né, essas 2 caixinhas, uma para ser destinado para a escola e outra para reciclagem. A gente percebe que naquela gota do filogônio vai atingir muitas outras escolas e através de outros grupos também atuando na separação desse papel reutilizável. O número de fumantes no Brasil caiu 40% nos últimos 12 anos. O dado positivo mostra o valor das ações de prevenção e enfrentamento ao vício. E hoje é Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data foi criada por lei para conscientizar a população sobre os prejuízos do tabaco para a saúde. Fumava há 50 anos e eu adquiri um enfisema pulmonar. E aí eu soube que aqui o posto estava distribuindo adesivo e eu procurei o posto. Disseram, não, mas você tem que ir à reunião. Estou muito feliz em ter parado de fumar. Esta é apenas uma das histórias de pessoas que participam deste grupo de apoio em uma unidade básica de saúde de Brasília. Aqui todos chegam com um único objetivo: parar de fumar. Nas reuniões semanais, fumantes e ex-fumantes se encontram para contar as dificuldades e também as conquistas na tentativa de abandonar o vício. Nesse grupo, a gente trabalha com essa terapia cognitivo-comportamental, onde as pessoas falam das suas experiências, então, um ajudando o outro a passar por isso. A gente chama de anjo da guarda, né? Um é anjo da guarda do outro. A Norma decidiu parar de fumar há mais de 30 anos, quando ficou grávida, e guarda a última carteira de cigarro que ela comprou. Fui fazer o exame e foi comprovado que eu estava grávida. Aí eu cheguei na casa da minha mãe à noite, né? E larguei minha carteira de cigarro em cima da mesa, botei assim e disse: quem quiser seguir, que siga, porque eu parei hoje. As histórias da Norma, da Raquel, se misturam às de milhares de brasileiros que decidiram parar de fumar. A meta exige muita força de vontade. Por isso, para conscientizar os brasileiros sobre os malefícios causados pelo tabaco, desde 1986, o Brasil tem o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A lei e as ações voltadas a combater o tabagismo, como a proibição de fumar em locais fechados, fizeram o Brasil ter uma redução significativa no número de fumantes.
Em 12 anos, entre 2006 e 2018, o índice caiu 40%, segundo o Ministério da Saúde. Em 2006, 15,6% da população brasileira fumava. No ano passado, eram 9,3%. Na contramão da queda de fumantes no país, a indústria do tabaco apresenta alternativas para o consumo de cigarro comum, como cigarros eletrônicos e narguilés. Mas este pneumologista afirma, os riscos para a saúde são os mesmos ou ainda piores. E garante, esses produtos viciam. São todos os engodos porque a indústria do cigarro justifica que eles ajudam a pessoa a parar de fumar, que é exatamente o contrário. É porque o jovem vem aprender a fumar e diz ele não tendo dinheiro para comprar um cigarro eletrônico, ele vai comprar os cigarros habituais. Hoje no Brasil, 429 pessoas morrem por dia em decorrência de uma doença causada pelo tabaco e ninguém se lembra deles. E para dar continuidade ao assunto, nós recebemos aqui no estúdio a advogada Larissa Friedrich. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Bom, nós vimos que na reportagem que ainda bem que reduziu o número de fumantes no Brasil nos últimos anos. A senhora atribui ao endurecimento da legislação, a questão cultural também? Sim, com certeza. Os números não mentem, né? Vamos dizer assim. Acredito que a lei ela foi muito importante para poder mudar a cultura do povo brasileiro, porque diminuiu realmente muito. E a lei, ela mudou em vários aspectos, na questão de publicidade, porque antigamente era muito ligada a publicidade a questões de saúde, a de liberdade, então as pessoas achavam que era bonito, vamos dizer assim, fumar, né? E a legislação veio justamente proibindo publicidade em eventos esportivos, os próprios maços de cigarro hoje em dia, se reparar, vocês vão verificar que grande parte precisa ter imagens impactantes. Acho que alguém até que olha aquela imagem impactante já fica assim, eu acho que eu não quero isso para mim, né? Além disso, a questão da proibição de se fumar em locais fechados, isso ajuda não só a questão da pessoa que fuma, mas aqueles fumantes passivos, né, que também, de certa forma, eram muito prejudicados com isso. Então, eu acredito que seja uma lei que pegou, porque realmente nos restaurantes, nos locais, a gente verifica que hoje em dia já não ocorre mais isso, né? Eu me recordo quando eu era mais jovem, vamos dizer assim, indo a locais fechados, como boates, etc., que a gente entrava, quem não é acostumado sentia aquele odor forte e achava ruim, mas rapidamente você se acostumava. Aí só no outro dia, quando você ia sentir o odor das roupas, etc., que você ficava, meu Deus, eu fiquei lá 1-2 horas com esse cheiro, esse odor tão forte, né? Vamos dizer assim. Então, é uma lei que realmente fez diferença e faz diferença na nossa cultura. Cadu lembrou, né, Cadu? Perdão. Que, você vai falar a mesma coisa que nós conversávamos nos bastidores que antigamente era permitido fumar até nos aviões, né? Exatamente. Justamente, havia essa permissão e aí nos últimos anos foi proibido. A gente verificou que, em especial os locais, restaurantes, as pessoas que ainda insistiam em descumprir a lei, quem não fumava entrava em contato com a polícia, com a própria fiscalização. Então, os restaurantes, eles tinham que pedir para as pessoas ou saírem do local ou pararem de fumar, porque senão eles receberiam multas e, inclusive, poderiam ser fechados. Então, como as sanções, de certa forma, foram aplicadas e geraram resultados, a gente verifica, então, hoje essa mudança. Nós vimos na imagem da reportagem ali um outro costume que se disseminou muito, inclusive aqui no Brasil, que é o chamado, tem vários nomes, na verdade, o narguilé ou arguile, de acordo com a região, há uma questão até cultural nesse sentido. Como é que está sendo a legislação do ponto de vista dos bares que são voltados especificamente à necessidade de uma licença? Como funciona isso? Sim, atualmente não é proibido o uso do narguilé, né? E o que existe um projeto de lei que foi aprovado recentemente pela comissão no Senado Federal, proibindo a venda tanto do narguilé e seus apetrechos para menores de idade, né?
e o que a gente verifica é que cada vez mais tem buscado evitar, mas não existe uma proibição em si. Alguns municípios, por meio de legislação local, eles proíbem o uso do narguilé em praças públicas e etc. Então a gente verifica que cada vez mais tem se buscado se distanciar desse uso, né, do narguilé, mas ainda não existe uma legislação especial sobre esse assunto. Se segue a regra normal, que é a proibição de se utilizar em locais fechados. Então, o que a gente verifica é que nos restaurantes que se usa, eles adaptam de acordo com a lei e é possível utilizar o narguilé nos locais que são abertos. Doutora, rapidamente para a gente finalizar, os processos no judiciário em relação àquelas pessoas que têm alguma doença, câncer, é muito comum, entram na justiça contra a distribuidora, contra o fabricante. Isso. É possível ajuizar a ação, né? Então vai depender dessa questão probatória. Em muitos casos se faz uma perícia, etc., para poder comprovar o vínculo e vem no sentido da responsabilidade civil da empresa que vendeu, né, ou vende, para tentar responsabilizá-la por esses danos. Mas o ideal hoje em dia, realmente, como é maciço e realmente já existem leis nesse sentido, é de se evitar tanto o uso do fumo, e as ações judiciais cada vez mais elas vão ficando é mais difícil de você sair com um resultado positivo, vamos dizer assim. Ok, doutora Larissa, muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Apenas o registro da utilização do telefone 136, que é um auxiliar para você que quer deixar de fumar. Obrigado, doutora. Obrigada. A seguir, em Cuiabá, no Mato Grosso, constelação familiar é usada para resgatar adolescentes infratores. A partir do momento que ele tem apoio, né, se sente protegido, acolhido pela própria família, por certo, não voltará às escolhas equivocadas que um dia teve. O ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu a decisão do juiz Luiz Antônio Bonar, da 13ª Vara Federal de Curitiba, para que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, colocasse tornozeleira eletrônica programada para acontecer hoje. Na decisão, o ministro diz que a colocação da tornozeleira antes da análise sobre a suspensão da ação poderia causar dano de difícil reparação, concretizado restrições à liberdade para que passaria a sofrer. E o também ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, remeteu para julgamento no plenário o habeas corpus no qual o ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, pede a anulação da sentença. O ex-gerente foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. A ação trata do prazo para apresentação das razões finais por delatores e delatados. O ministro Edson Fachin entendeu que a controvérsia deve ser debatida no Pleno para garantir a segurança jurídica. Adolescentes em conflito com a lei e familiares participam de oficina realizada no Juizado da Infância e Juventude em Cuiabá, capital de Mato Grosso. O objetivo é identificar conflitos escondidos por trás das demandas judiciais e, assim, contribuir para o resgate do ser humano. Eu sinto muito, me perdoe, eu te desculpo. Essas são algumas das frases utilizadas nas oficinas de direito sistêmico realizadas no Juizado da Infância e Juventude de Cuiabá, com adolescentes em conflito com a lei e os familiares. E essas frases servem exatamente para trazer aquilo que é a verdade, aquilo que está oculto, né? E que leva muitas vezes o adolescente a um ato infracional. Os envolvidos participam de uma vivência em que eles se colocam no lugar de outra pessoa para ajudar a identificar conflitos. Até a equipe de reportagem foi convidada a participar da experiência. Nesse momento, de estar no papel de outra pessoa, as emoções dos familiares surgem. A gente teve, por exemplo, um adolescente que cometeu uma agressão junto à madrasta porque ele queria chamar a atenção do pai dele. E foi isso que fez o pai dele se conectar com ele, foi através desse ato agressivo. E o pai aqui se emocionou muito, né, dizendo, de fato, eu não precisava ter chegado a esse ponto,
Porque a partir do momento que ele tem apoio, né, se sente protegido, acolhido pela própria família, por certo, não voltará às escolhas equivocadas que um dia teve, né? E a constelação é uma metodologia fantástica para que cada ente familiar retorne ou reconheça o seu espaço. Esse adolescente de 16 anos participou da constelação. Eu estou disposto a mudar, né? E a constelação aqui, você acha que pode te ajudar com isso? Sim. O pai do jovem elogiou a ferramenta utilizada pelo judiciário. Ah, foi excelente. Porque é difícil abrir o coração dessas gurizadas para, né, falar alguma coisa de bom, mas eu senti isso, que aqui conseguiram abrir, entendeu? O coração deles. Este ano, ao todo, vão ser 7 oficinas realizadas aqui no Juizado da Infância e da Juventude. E o que acontece aqui nesta sala não tem nenhuma relação com religiosidade. A magistrada destaca que, para participar da oficina, o ato infracional praticado pelo menor de idade não é levado em consideração. São fatos, são situações em que são observadas uma maior gravidade, não na prática do ato infracional, mas uma maior gravidade com relação à estrutura familiar, ou melhor dizendo, desestrutura familiar. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde, até amanhã. Fique agora com o programa Papo Cidadão. Uma ótima tarde para você. Tchau.